paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos, buscando a presença do nosso Deus, do nosso amado Pai. E bem sabemos que Ele se faz presente no nosso meio. Então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor poderoso Deus e amado Pai, aqui estamos nós, Papai. Nos apresentamos diante de Ti mais essa noite, buscando mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, que sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. E aqui estamos nós, Papai, aprendendo de Ti um pouco mais daquilo que o Senhor deseja nos ensinar, Pai amado, Pai querido. Logo mais estaremos buscando a Tua presença em oração, onde iremos depositar a nossa fé, a nossa esperança em Ti, Pai, porque sabemos que só o Senhor é Deus e só o Senhor tem o poder para transformar todas as coisas. Então, que tudo que vier ser feito aqui nesse momento seja feito para louvor, para a honra e para a glória do nome santo do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E, irmãos, esses dias para trás, para ser mais sincero, que domingo, veio à minha mente a passagem do nosso Senhor Jesus Cristo com aquele doutor da lei, a parábola do bom samaritano. Eu me coloquei à disposição de buscar esse entendimento, porque quando o nosso Deus coloca algo, não vem à toa sobre nossas vidas. Eu fui buscar entendimento daquele que Deus queria falar comigo, queria mostrar para mim. Eu estudei um pouquinho e com algumas poucas palavras, porque o Espírito Santo vai dar o entendimento que nós tanto necessitamos. A passagem que todos nós conhecemos, mas dela se tira uma palavra: compaixão. E aí eu pesquisei aqui na internet, há mais de 30 versículos aqui da Bíblia que fala sobre compaixão. Eu anotei alguns deles, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa passagem do bom samaritano, ela se encontra em Lucas 10, vai do 25 a 37, mas eu vou simplificar bem. Essa passagem diz que ali um certo doutor da lei perguntou ao nosso Senhor Jesus Cristo o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus Cristo perguntou para ele o que estava escrito na lei. E ele disse a Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus Cristo viu que aquele homem sabia o que devia, que aquele homem sabia o que devia de ser feito. E Jesus Cristo disse a ele: faze isso e viverás. Então o doutor da lei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus Cristo começa a contar para ele a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos, que muitos se desviaram daquele homem, que ele foi atacado por assaltantes, estava machucado, ferido, e ninguém se preocupou em socorrê-lo, até que passou o samaritano. O samaritano, diz a palavra, que ele estava de viagem e viu o estado daquele homem e se moveu de íntima compaixão. Vou até aqui, todos os irmãos sabem tudo o que se passou. Então, eu fiquei com essa palavra, compaixão. E compaixão é um sentimento piedoso que a pessoa tem por outra pessoa que está passando por um mau momento,
um momento de tragédia, de perca. Então aquele que tem compaixão pelo próximo busca se aproximar dessa infelicidade alheia e quer dar as suas benécias àquele que sofre. Muitas vezes, se nós olharmos o que está se passando hoje, é um furacão que está passando sobre toda a terra. Mas na verdade, irmãos, há muitos que estão no olho do furacão. Então, aquilo que eles estão passando realmente é muito forte. Então, é um sentimento de piedade com o sofrimento alheio. Então, eu vejo que o nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer que o nosso coração, ele foi projetado para ser de paz. Mas o que nós vemos hoje são hostilidades entre nós humanos, confusão, pessoas semeando discórdias, disputas, revides, pessoas que querem ver o circo pegar fogo. Então, aquele coração que foi projetado para ser de paz, abriga sentimentos de vingança. E isso tudo é preocupante, porque mostra nas pessoas um espírito doentio. Então nós podemos concluir que por isso a nossa sociedade ela está colapsada. Então nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama para rever o nosso juízo de valores. E na internet eu pesquisei, tem muitos versículos, eu escolhi alguns que falam da compaixão, pela visão da Bíblia. E alguns deles diz: porque com toda certeza devemos cada um de nós exercitarmos a compaixão para com o nosso próximo, como deseja o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Resta a nós cumpri-lo. Em Efésios 4,32 diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo nos fala que devemos sermos diferentes daquelas pessoas que têm ira, daquelas pessoas que cultivam a amargura, daquelas que caluniam, daquelas pessoas que só têm más atitudes ao seu próximo. E que em vez disso nós temos que procurarmos sermos benignos, compassivos, exatamente como o nosso Deus, que nos perdoou. E se agirmos com amor ao próximo, assim como o nosso Deus age com amor a nós. Sabemos, nosso Deus é amor, e nos amou tanto, e nos ama, ao ponto de enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. Em Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Joel 2,13 disse algo bem profundo. Ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Que Deus é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e que se arrepende do mal. O apóstolo Lucas, ele relata a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15:20, que diz assim, que o filho foi, sabemos a história, que o filho deixou a fazenda do pai, pegou parte lá da sua herança e se atirou ao mundo. E ali ele se deu mal, passou por todas aquelas dificuldades
e ele quis voltar para a casa do pai. E aí, resumindo, diz que o filho foi de encontro ao pai. E o pai, ouvindo de longe, se moveu de íntima compaixão pelo filho. E foi correndo o pai ao encontro do filho, e o abraçou e o beijou. Essa passagem mostra o amor verdadeiro do pai. Ele estava esperando a volta do seu filho. Assim está o nosso Deus, pacientemente esperando por nós. Mateus 14:14, e Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Temos a parábola do credor incompassivo, que também conhecemos bem, está em Mateus 18:20. Essa pessoa tinha uma dívida com o seu credor, era um valor alto, e o credor mandou prendê-lo. E ele ali pediu ao seu credor o perdão, chorou, ficou ali pedindo, e o credor, com compaixão, perdoou a sua dívida. Mas, na hora que ele soltou esse servo não fez o mesmo com aquele que tinha uma dívida com ele. Então, pedimos perdão ao nosso Deus, mas muitas vezes nós não somos capazes de perdoar aqueles que nos têm feito mal. E todos sabem bem o final dessa parábola. No final, esse servo que não quis perdoar, após ser perdoado, não quis perdoar, ele foi preso, levado ao cárcere, e ele teve que pagar a sua dívida. Mateus 34:32 diz, e Jesus parando, chamou-os e disse, que quereis que eu vos faça? E os 2 cegos disseram, que os nossos olhos sejam abertos. E Jesus disse, quero, e lhes tocou nos olhos, e logo viram. Então nós vemos, irmãos, que a compaixão do nosso Deus está sempre presente em nossas vidas. Nosso Deus deseja muito nos abençoar, nos ajudar, que Ele tem compaixão para com seus filhos. Outra passagem, Marcos 6:34, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Nós muitas vezes criticamos aqueles que não testemunham da mesma fé que nós, mas o nosso Deus tem compaixão desses, porque o nosso Deus vê neles que eles é como se fossem ovelhas sem um pastor, que eles estão em grande perigo. Então, a verdade é que essas pessoas são dignas de pena, porque não querem saber o que deveriam saber sobre Deus. Mas Deus tem compaixão delas. Temos a cura do menino endemoniado, Marcos 9:22, que muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, diz o pai do menino, tem compaixão de nós e nos ajude. E nós vemos que Marcos nos revela que tudo é alcançado por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós queremos alcançar as coisas apenas através dos nossos esforços. Então, irmãos, nós vemos um pouquinho de quantos exemplos de compaixão a palavra nos revela. E será que cada um de nós tem agido com compaixão ao próximo? Nós precisamos exercitar mais a compaixão em nós.
tentar encontrar uma forma de aliviar o sofrimento do outro. Eu aprendi que a compaixão é uma atitude invejável que todos nós precisamos tê-la. E nós vemos que no último versículo da palavra do bom samaritano, Jesus fez a pergunta e o doutor da lei respondeu que o que usou de misericórdia para com aquele que estava ali sofrendo é que usou de compaixão. Tantos passaram, olharam e não fizeram nada. Mas olha o que nosso Senhor Jesus disse a ele, que serve muito bem para nós. Vai e faze da mesma maneira. Então, irmãos, quantas vezes nós vemos as coisas, passamos ao largo, não damos atenção, não oramos, não queremos nos intrometer nessas coisas, porque são coisas tristes, dolorosas. Mas, irmãos, o nosso Deus espera que cada um de nós cultive a compaixão dentro do seu coração, para que possamos ajudar uns aos outros. Muitas vezes nós buscamos só o nosso querer, só os nossos deleites, e não estamos olhando com compaixão necessária para aqueles que estão necessitando de uma palavra, de uma mão estendida, de um consolo. Então, irmãos, cada um agora vai no seu cantinho, falar com o seu Deus, busque a presença de Deus, apresente a Ele todas as suas questões, e que o nosso Deus coloque em nós um coração misericordioso, porque esse é o desejo do nosso Deus, que venhamos amar o nosso próximo como nós o amamos. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.
paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.